Boa noite para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube. Que bom que você está aí, né? A tecnologia realmente nos ajuda nessa questão e hoje a nossa igreja não tem mais fronteiras. Isso é muito bom. Bom, hoje a temática é uma continuação do tema da semana passada, o processo de santificação a nível celular. E estaria aqui comigo o Dr. Teodoro, compondo essa pregação, mas uma situação de urgência, ele não conseguiu estar presente, e aí ficou a minha responsabilidade, que aumentou agora, mais, de conduzir esse sermão sem a presença do Dr. Teodoro. Dr. Teodoro, um abraço, capaz, provável você está assistindo aí. Que bom, fiquei vazio aqui, hein? Sentindo a sua falta aqui ao meu lado. Bom, para começar, queria já entrar numa citação de Ellen White, da Testemunhos para a Igreja, que diz assim: ao aproximarmos do tempo do fim, precisamos erguer-nos mais e mais alto a questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e decisiva. Precisamos esforçar-nos continuamente para educar o povo, não apenas por palavras, mas por nossa maneira de viver. O preceito da prática aliados possui uma influência poderosa. Semana passada nós falamos alguma coisa, o Dr. Teodoro entrou na linha celular. Hoje ele apresentaria a parte da microbiota intestinal, falaria de patógenos, de bacteriófagos. Eu não vou me atrever a entrar nessa temática, porque senão posso comprometer a qualidade da informação. Certamente o Dr. Teodoro voltará para a gente avançar nesse tema. Então vou pedir para que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Romanos. Isso. Muitos textos que eu trago aqui são base assim, de muita pregação que eu faço, mas é sempre bom a gente trazer uma leitura diferente, um olhar diferente sobre talvez o mesmo verso. Romanos, verso 12, capítulo 12, a partir do verso 1, e antes da gente ler a palavra de Deus, convido-os para que curvemos à nossa frente para mais um momento de oração. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome. Graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade e grande responsabilidade de estarmos aqui no seu altar, levando a tua mensagem. A partir de agora, ó Deus, que nada que saia da minha boca seja dos meus pensamentos, mas que seja sempre a inspiração do seu Santo Espírito, pois sabemos que mais importante do que o condutor da mensagem é quem traz a mensagem. Nós sabemos que essas mensagens vêm direto do seu trono da glória. Eu sei que não sou a melhor pessoa para estar aqui, mas o Senhor me escolheu para estar. Então me usa nesse momento, ó Deus, e também prepara a igreja e as pessoas que estão em casa também para receber essa importante mensagem que vem direto do seu trono. Conduz agora esse momento, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Romanos 12, a partir do verso 1, diz assim: rogo-vos, verso muito conhecido, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui tem duas importantes informações. O mundo hoje diz muito disso, né? Que meu corpo, as minhas regras. Essa é a mensagem que o mundo está trazendo e tem enganado os jovens com esse tipo de mensagens, e eles estão fazendo absurdos com o próprio corpo, porque eles dizem o nosso corpo é a nossa regra. E Romanos 12 vem dizendo que nós precisamos apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele chama muita atenção em relação ao nosso culto racional. Enquanto muitas igrejas apelam pelo sentimentalismo, música, luzes, sons, e as pessoas ficam ali em busca do êxtase, querendo sentir aquela agitação, a palavra vem e nos exorta sobre a importância do culto racional. E aí depois diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da nossa mente, para que experimenteis qual boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí vem de novo, né? Eu sou um pescador na palavra de Deus, sempre quando a palavra de Deus nos exorta em relação à mente, eu fico atento. Sempre quando fala para a razão, eu fico atento, porque de fato eu percebo essa importância de estarmos atentos em relação à razão, em relação ao cérebro, essa maquinaria. E eu vou falar um pouquinho sobre esse órgão maravilhoso que é o central de controle, onde todas as informações saem, e é dali que a gente precisa ter uma atenção muito especial. E nós paramos para pensar que o nosso cérebro ele pesa aproximadamente 2 a 3% do nosso peso corporal. Então, um indivíduo de 80 quilos, ele vai ter um cérebro ali de mais ou menos 2,4 kg, é o peso corporal. E olha só que dado curioso, cerca de 83% desse cérebro é composto, sabe de quê? De água. De água. Ou seja, praticamente 2 quilos do peso ali é água. Você fala, como é que pode essa água comandar tanta coisa, né? E tem uma massa ali. Então, logo, já a primeira etapa, né? Logo, se nós estamos com uma baixa hidratação, qual é o primeiro órgão a sentir? O cérebro. E aí, a palavra de Deus diz que o nosso culto ele precisa ser racional. E se o nosso cérebro não está devidamente hidratado, com certeza vai atrapalhar a nossa parte de adoração. Porque a água ela é um condutor elétrico. Tem uma história, né? Você vai estar na piscina, menino brincando na piscina, chove, o que todo mundo fala? Corre da água. Está no mar, choveu, corre da água. Porque a água é um poderoso condutor elétrico. E no cérebro, o que nós temos no cérebro? Sinais elétricos, vários, diversos sinais elétricos. E aí nós percebemos que realmente, quando o nosso corpo está desidratado, nós temos mais dor de cabeça, mais irritabilidade, mais impaciência, estresse, ansiedade, depressão, piora com a desidratação. E o primeiro sofre com a falta de água, realmente é o cérebro. E aí eu pergunto para a igreja, se a igreja ela não quer se conformar com este século, mas se quer se transformar pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, você precisa se hidratar. Agora você entende por que a água é um dos remédios naturais, né? Nós precisamos nos hidratar. Nós temos aqui o doutor Roberto, perdão? Isso? Ronaldo, perdão. A responsabilidade aumenta, nós temos o doutor Ronaldo aqui, médico também. E se eu falar alguma bobagem aqui, pode puxar minha orelha, tá, doutor? Então, nós sabemos aqui que a água, ele é um importante instrumento. Para que a gente tenha a nossa oração plena, nós precisamos, de fato, estar com o nosso corpo realmente hidratado. Filipenses 4, versos muito conhecidos nossos, Filipenses 4, verso 6, que diz aqui, outra coisa que a gente precisa reforçar o tempo inteiro, porque nós estamos vivendo uma crise de ansiedade tremenda, e eu vejo que a ansiedade ela é inimiga da fé, porque se eu falo que a ansiedade é excesso de futuro, e fé é certeza das coisas que não se veem, e quando eu estou com muita ansiedade, naturalmente eu estou com baixa fé, porque se eu estou muito preocupado com as coisas que vêm pelo futuro, é sinal que a minha fé está baixa, porque fé é certeza daquilo que a gente espera, fé é convicção dos fatos que nós não vemos. Então a ansiedade é inimiga da fé. Então o cristão que está muito ansioso, a gente tem que questionar, inclusive a própria fé. Uma verdade. Claro, nós temos as nossas preocupações naturais, temos, mas o cristão ficar extremamente ansioso com o que vai acontecer, ele está diminuindo a própria fé. E diz aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma,
Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E aí eu vejo aqui, porque se a gente colocar diante de Deus as nossas petições, orar, suplicar, e a partir dali já agradecer, o verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então isso é fé, é realmente a gente conseguir ter essa certeza, depositar confiança em Deus e a partir daí descansar. Eu tenho falado isso muito lá em casa, eu falo isso muito para minha esposa, e eu falo, olha, nós temos que saber o nosso limite. Até aqui é a força do homem. Passou dali, não adianta. Se a gente for se esforçar mais, a gente vai entrar em burnout, vai se fadigar, vai pifar, não vai conseguir. Então a gente tem que chegar um momento e falar, até aqui sou eu. No mais, vem o Senhor. Falando de água, Edmilson gentilmente trouxe uma água, muito obrigado. E o sábado, né? Quando a gente vem a semana, quantas vezes, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nossa fé às vezes vacila. E quantas vezes a gente não atravessa as primeiras horas do sábado ainda querendo resolver coisa do trabalho, e tem hora que você tem que gritar com você mesmo, falar, para, chega, não adianta. Quantas vezes não acontece, né? E a gente precisa realmente estar ciente disso. E aí vamos analisar, eu falei aqui, né? Não andeis ansiosos. Se você pede, se você ora, suplica, já dá ações de graça, e você também bebe água, você cria um ambiente favorável para o seu cérebro. E eu pergunto, só água? Não. Nós precisamos também de respirar o ar puro. A ansiedade é inimiga da fé. Vamos analisar aqui a renovação da nossa mente sobre a ótica do ar puro. Em repouso, o nosso cérebro ele consome praticamente 20% de todo o oxigênio inalado. Percebe? O nosso cérebro ele pesa aproximadamente 3% do nosso peso corporal, e esses 3% ele consome 20% do oxigênio inalado. É muito, né? Então nós percebemos então que uma baixa oxigenação, fluxo de oxigênio cerebral, compromete realmente o funcionamento, trabalhando o processo de transformação pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar quão boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Respiração. Por falar nisso, eu vou pedir então, né? Eu gosto de colocar as coisas práticas. Vocês sentados aí, alinha a coluna e vamos respirar? Faz assim, ó. Pessoal de casa também, respira. E aí? Mudou? Muda, né? E eu pergunto, quantas vezes a gente faz isso ao longo do dia? A gente vai passando assim, ó. E a gente não para respirar. Especialmente antes de uma decisão, no momento que você está mais irritado. Toda vez que a gente percebe o nosso corpo um pouco mais ansioso, e já começa a bocejar, né? Já estou vendo gente bocejando aqui, ó. É assim mesmo, mas é quando você oxigena, você tem esse momento, o cérebro ele relaxa. E a gente precisa parar. A gente precisa controlar a ansiedade, mais bocejos aqui, ó. Você vê, é a resposta cerebral acontecendo imediata. E a gente não pensa, a gente vai ansioso. E quando a gente vai ansioso, a gente não experimenta a paz de Deus, não a nossa paz, a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mas o nosso corpo ele é inteligente. Essa maquinaria ela não foi criada à toa. E se a gente não respira muito bem, se a gente não para esses momentos e oxigena o nosso cérebro, ele vai compensar esse baixo fluxo de oxigênio cerebral. Sabe como? Ele aumenta a frequência respiratória. Como? Aumentando a frequência cardíaca. Então, seu coração começa a bater um pouco mais forte. Tum, 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 tum. O problema é que com o aumento da frequência cardíaca, você também aumenta a produção de cortisol, aumentando o estresse e aumentando a ansiedade. Você fica correndo atrás do rabo. Então, você está ansioso, você não para, você vai querer fazer mais coisas. E aí, a sua frequência cardíaca sobe mais, você começa a liberar mais cortisol, você vai ficando mais estressado, mais ansioso. E aí você não vai para a cama, você não deixa a sua petição, você já não agradece ali, você já dorme preocupado. Aí você já tem aquele sono mais agitado, mais cortisol, mais ansiedade. E aí a gente realmente vai perdendo um pouquinho dessa capacidade de relaxar em Cristo. E eu vejo aqui, ó, se você não se conformar, não quer se conformar com esse século, mas quer se transformar pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não andar ansioso, você precisa pedir a Deus, orar, suplicar, dar graças a Deus, se hidratar e respirar. Agora você entende por que também a água e o ar puro foi colocado lá nos escritos de Ellen White como remédio natural, para que a gente tenha a nossa mente mais preparada para poder receber, entender, compreender o que o Espírito Santo está querendo nos dizer. Porque se a gente está ali, ó, a mente o tempo inteiro trabalhando, pensando, fazendo as coisas e agitado, e a gente não para contemplar, a gente não consegue, a gente vai fazendo as coisas pelas nossas forças. E se a gente faz as coisas pelas nossas forças, o que nós vamos colher? Estresse, ansiedade, pânico, burnout. E é o que nós temos visto, o mundo está assim. O mundo está caminhando ladeira abaixo nesse precipício, porque o mundo esqueceu, não está vendo a Deus, está achando loucura, né? Porque isso que a gente diz aqui para o mundo é loucura, e eles estão achando que pelas próprias mãos vão alterar as coisas, e a gente está olhando de fora e está olhando assim, né? E fala, para onde é que esse povo está indo? E é por isso que quando a gente anda nessa contramão, e é por isso que de fato, se a gente vive o que está aqui na palavra, como diz a promessa, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Aí as pessoas olham e falam, como é que o mundo está doido, está todo mundo maluco, vocês não estão vendo não, a política, a guerra, e a gente andando em paz. E o pessoal fala, que paz é essa? E aí, isso é que Deus nos convida, para que a gente tenha esta paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque aí, as pessoas vão olhar em nós e vão falar, o que você faz? O que você toma? Você fala, eu tomo uma meia horinha de remédios na natureza. Aí a gente vai apresentando esses preceitos, e as pessoas falam, eu quero isso. E aí é por isso que a mensagem de saúde ela é tão importante nesse tempo do fim, para que a gente possa trazer depois que a gente sara na saúde, a gente traz as pessoas para o Evangelho. A gente aplica a reciprocidade. Então veja aqui, né, só por um exemplo, eu não vou entrar muito agora na parte de alimentação, tá? Porque ainda tem muita coisa para a gente avançar, e o tempo, está certo, aquele relógio tem um pouco tempo aqui, né? Então vamos avançar. Eu só queria entrar na parte de alimentação, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas só para você ter uma ideia, a noz, se você olha as nozes, ela parece um cérebro, né? Abre as nozes, parece um cérebro, não é à toa. Porque diz aqui, né? As nozes, elas, por ser uma fonte de folano, né, tem muito vitamina do complexo B, ela é essencial para que o cérebro funcione adequadamente.
As nozes atuam a capacidade cognitiva, mental e emocional do indivíduo, uma vez que auxiliam no processo da produção de neurotransmissor serotonina, que é responsável pelo bom humor. Então a gente não precisa nem entrar no açúcar, né? O açúcar destrói o cérebro, é terrível. Então só aqui, né, eu como ancião do Ministério da Saúde, vou dar só uma dica aqui, vou levantar uma bola, tá? Para que a igreja do Lago Sul troque o pão de mel na recebida ali da porta por um saquinho de castanhas. Nós vamos fazer muito melhor para a membresia. Ao invés do pão de mel, castanhinha com nozes. E a gente vai ser muito mais proativo na mensagem de saúde. E aí, Ellen White diz aqui, ó, ensinai vossos filhos a raciocinar. Olha a razão o tempo inteiro aqui falando comigo. Na causa para o efeito. Mostrai-lhe que, se violarem as leis do seu ser, deverão pagar a pena sofrendo a doença. Se os vossos esforços não puderes ver melhora especial, não desanimeis. Instruir pacientemente, mandamento por mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e prosseguir até alcançar a vitória. Por isso que eu falo muito da reforma de saúde aqui, né? Continuai a ensinar os vossos filhos quanto ao próprio corpo e como cuidar dele, porque a indiferença em relação à saúde leva à indiferença no caráter moral. Testemunhos para a Igreja, página 536. Forte, né? Uma coisa está relacionada à outra, físico e o moral. E como filhos obedientes, aqui nós estamos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 1 Pedro. Pega 1 Pedro, vamos avançar aqui, 1 Pedro. Pedro 1, 14 e 15. 1 Pedro 1, 14 e 15. Estou em 2 Pedro, perdão. 1 Pedro 1, 14 e 15. Diz assim, ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tínhamos anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, mesmo com todo o vosso procedimento. Então, uma exortação aqui para que de fato a gente se torne cada vez mais santo. Deixa eu avançar aqui, porque o tempo está passando e eu tenho algumas informações importantes a passar aqui que está no slide, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, ó. Vimos que a respiração corretamente, o nosso corpo irá compensar com baixo fluxo cerebral, fluxo de oxigênio, e com o aumento da frequência respiratória. Com o aumento da frequência respiratória também aumenta a produção de cortisol, aumenta o estresse, e vamos entender um pouquinho também sobre esse órgão importante que é o coração. Isso. Esse órgão aqui importante. Nós temos aqui, ó, uma coisa que eu acho muito importante, que eu falei aqui do aumento da frequência cardíaca. Nós temos aqui uma fórmula interessante. Onde é que está a luz dele aqui? A luz é aqui no meio? Sobre o débito cardíaco. Então está lá. O débito cardíaco é a quantidade que você consegue bombear sangue por minuto. Tá? E essa fórmula ali é importante. Ela é dividida pelo volume sistólico e pela frequência cardíaca. Tá? Se você está ali agitado e o seu coração começa a bater mais forte, tum, 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 para poder compensar aquela baixa de oxigenação. E nós temos duas maneiras da gente aumentar o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que é mandado para o seu corpo todo, para o cérebro. Tá? A maneira onde é mais arriscada de aumentar é com o aumento da frequência cardíaca. Tum, 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 tum. O coração começa, por quê? Porque o coração, quando ele não está eficiente, ele precisa compensar com a quantidade de batimentos. Pum, 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 pum. Ele não está eficiente, ele compensa mandando sangue. Ao passo que nós precisamos treinar esse coração para que ele aumente a força de contração. Né? Pum, pum. Quando ele está forte, ele não precisa ficar batendo um tempo inteiro. Então, se você sobe um lance de escada e você chega lá no final, você está muito ofegante, com o seu coração você está com uma insuficiência cardiovascular. Porque você começa a bater demais, o coração começa a aumentar a pulsação para poder dar conta. Ao passo que se você aumenta o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue a cada sístole, cada contração, você consegue tornar o seu coração mais eficiente. Então nós temos ali um coração normal, no meio um coração... Como é que eu consigo? Tem uma luzinha aqui?
Não estou conseguindo pegar essa luz aqui. Eita, foi. Vê se tem uma luz aqui. Mas, enfim, eu acho que não vai ter luz aqui, infelizmente. Nós temos ali o ventrículo esquerdo que está hipertrofiado e tem um ventrículo esquerdo ali um pouco mais dilatado. O importante com o treinamento é que a gente consiga realmente dar uma hipertrofia no ventrículo esquerdo, assim como o músculo precisa estar forte, o nosso ventrículo esquerdo precisa estar forte também, para poder mandar mais, ter força de contração. E aí o treinamento muscular, você aumenta a hipertrofia do ventrículo esquerdo, e lá no treinamento cardiovascular você aumenta a luz do ventrículo, você aumenta o espaço. Então você consegue, dessa maneira, melhorar o seu débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que manda para o seu corpo por minuto, através da melhora do volume sistólico. Porque aí você compensa. Por que o maratonista ele consegue sair daqui e parar lá em Taguatinga, correndo a 20 km por hora? Você já experimentou correr 20 km por hora numa esteira? Você fica alguns segundos, se conseguir. O maratonista de alto nível ele vai daqui para Itaguatinga correndo a 20 de média, porque ele tem uma eficiência cardiovascular gigantesca. Ele está ali, ó, e o coração dele está assim, ó, pum, pum, eficiente, pum. Então nós precisamos ter essa eficiência cardiovascular, tá? Outra coisa importante. Então por isso que o exercício físico ele é um importante remédio natural. Para isso, para acontecer isso, essas respostas fisiológicas no seu organismo. Pode passar o slide, por favor? Outra coisa importante, eu falei na semana passada sobre essa interleucina 6. Essa interleucina 6 é remédio natural, é remédio que o seu corpo produz através do movimento. O que é essa interleucina 6? Ela é uma substância proteica. E ela é produzida em alguns lugares, nas células T, que é as células de imune, células do sistema imunológico. Ela é produzida também nos macrófagos, que também são células do sistema imunológico. E ela é produzida em dois tecidos, o tecido adiposo e o tecido muscular. Ou seja, na gordura e no músculo. Só que olha só que interessante. A interleucina 6 ela vai ter uma atuação pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Ela tem duas ações. Ou ela inflama ou ela desinflama. Sabe qual a diferença? Aonde ela é produzida. Se essa interleucina 6 ela é produzida no seu tecido adiposo, na parte da gordura corporal, ela vai atuar no seu corpo como pró-inflamatória. Ela vai causar inflamação. Agora, se ela é produzida no músculo, através da contração muscular, essa interleucina 6 ela começa a fazer um trabalho de combate à inflamação. Ela é remédio anti-inflamatório. Então você começa a contrair o músculo. Dentro do músculo existe um combustível lá, o glicogênio muscular, que é o combustível do músculo. À medida que esse glicogênio vai diminuindo, você vai consumindo essa glicose, ela começa a produzir essa interleucina 6. E essa interleucina 6, ela vai ser jogada na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea ela vai ser jogada lá dentro do seu tecido adiposo, por exemplo, ali na região abdominal, e ela vai inverter o processo, e ela vai começar a fazer um processo anti-inflamatório. Olha só que maravilha isso. Então, você percebe por que o exercício físico ele é um poderoso remédio natural. Quando você contrai, você produz anti-inflamatórios dentro do seu corpo, sem precisar tomar remédio, e o melhor, sem efeito colateral. Dá uma dorzinha no dia seguinte, mas é normal, a gente acostuma, né, Edmilson? Acostuma com a dor, sente até falta, né? Muito bom, então vamos avançar mais uma. Eu não vou entrar muito nessa parte, mas só para vocês entenderem. A ideia é entender o porquê que Ellen White lá atrás dizia dos remédios da natureza, e eu, enquanto profissional de educação física, vou me aprofundar um pouco mais na parte do movimento. Outra coisa importante aqui que o exercício físico promove é o aumento da produção de uma proteína também chamada GLUT4. O GLUT4 também ele é uma proteína, ele está dentro da fibra muscular, dentro lá do seu músculo. E o GLUT4, ele é um importante... Deu aí? Uma luzinha? Oh, coisa boa, obrigado. Então o GLUT4 ele é um importante... Ele facilita o transporte da glicose para dentro do músculo, para ser utilizado como fonte de energia. Está aqui o GLUT4 aqui. Então ele facilita o transporte da glicose. Está aqui o pâncreas, você vai ali, né? Você foi comer uma macarronada, comeu um macarrão,
Aí a sua taxa de glicose sobe bastante na corrente sanguínea. Aí o pâncreas ali fala, opa, deixa eu começar a liberar insulina aqui, porque tem gordura, tem muita glicose dentro da minha corrente sanguínea. E essa glicose, primeiramente, ela vai ser armazenada dentro do seu músculo, tá? Então, sob forma de glicogênio muscular. E aí, acabou o estoque aqui de glicogênio muscular, não cabe mais. Ele vai jogar para o fígado, e aí o glicogênio hepático. E aí, esses são os dois reservatórios de glicose, né? Que ele vai ser transformado em glicogênio muscular e hepático. E aí, tem muita glicose ainda. Você está comendo macarrão, não para de comer macarrão. Ele falou, opa, não tenho mais onde armazenar aqui nem aqui. O que ele faz? Ele transporta para cá, para o tecido adiposo, e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e aí você vai ganhando peso. Tá? Então, quando você faz exercício físico, você aumenta a produção desse GLUT4, que é uma proteína. Esse GLUT4 ele vai facilitar o transporte de glicose para dentro da célula, para ser utilizado como fonte de energia no exercício. Então, você percebe que o exercício físico ele também faz esse aumento desse GLUT4 para que você realmente tenha mais saúde. Então, percebe. Então, eu poderia aqui avançar nos outros remédios da natureza, mas a gente vai parar por aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, lembra, não é para decorar isso, mas cada vez, pelo menos o que me encantou, e eu acredito que o Caio também, que é da área da educação física, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente fica mais encantado com esse corpo humano. E a gente desperta o senso de responsabilidade. Fala, essa maquinaria foi muito bem pensada e eu preciso cuidar dela, eu preciso ter responsabilidade. Deus deixou tudo na mão. Fala aqui, está aqui, funciona direitinho. Só você saber usar. Deu as informações, falou dos princípios da natureza, dos remédios da natureza, deu essa mensagem que é tão poderosa para nós. É simples, é só colocar em prática. É só colocar em prática. Um pouquinho, não precisa ser muito, né? É um pouco. E a mudança ela vai acontecendo, gradual, a gente vai mudando um pouquinho, daqui a pouco muda outro pouquinho, quando a gente perceber, é o nosso processo de santificação, né? A gente vai entendendo mais da palavra de Deus, a gente vai andando mais, daqui a pouco você vai tendo a maior percepção do que o Espírito Santo está falando com você, e aí você começa a se preocupar um pouco mais também na reforma de saúde, e é gradual, tá? E eu não quero aqui, de forma alguma, apontar o dedo para ninguém, porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas é um convite para que a gente vá gradativamente nessa jornada de santificação, mudando um pouquinho daqui, um pouco dali os nossos hábitos. E aí Ellen White também diz aqui, todos os seres celestiais estão em constante atividade. E o Senhor Jesus, em seu trabalho prático, vitalício, deu um exemplo a todos os homens. Deus estabeleceu os céus e a lei da ação da obediência. Silenciosos, mas sem cessar, os objetos de sua criação realizam a obra que lhe é designada. O oceano está em constante movimento, a relva a germinar, hoje existe e amanhã é lançado no forno. Cumpre a sua tarefa revestindo de beleza os campos. As folhas são agitadas pelos ventos e, no entanto, nenhuma mão se vê tocá-las. O sol, a lua, as estrelas são úteis e cumprem gloriosamente a missão que lhe é designada. O homem, corpo e mente, criados à semelhança do próprio Deus, têm que ser ativos para preencher o lugar determinado. O homem não se destina a ficar ocioso. A ociosidade é pecado. Eita, agora foi brabo, né? A ociosidade é pecado. Mensagem de Ellen White, está aqui em Cartas, página 103, um escrito de 1900. É importante, é por isso que eu sempre falo, né? Pratique o movimento é vida. Eu falo isso para as pessoas, movimento é vida. E é devagar, tá? E não precisa ser uma coisa desesperadora, não. A gente consegue. Um pouquinho a cada dia, 1% todo dia, a gente avança. E a gente, para avançar agora, Tiago, estamos chegando perto do fim, Tiago 1, versos 22 e 25. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque ninguém é ouvinte da palavra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o rosto natural. Pois para si se contempla e se retira, e ao longo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, sendo ouvinte, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Então nós precisamos realmente, de fato, colocar em prática. E eu também quero passar aqui Filipenses. Filipenses, teve um dia com Filipenses 4, verso 8. Teve um dia que o pastor Jair fez um culto aqui, e ele leu 9, e eu falei, como é que tinha tanto tempo que eu não percebi no 9? É o 9 que está o ouro. Falei, meu Deus, aquele sermão ali abriu minha cabeça, pastor, que você não faz ideia. Porque eu sempre falo, né? O Filipenses 4,8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é puro, verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu falo, ó, a gente precisa pensar nisso. Mas o 9, ele dá um passo a mais do pensar. Olha a riqueza do verso 9. Os que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Porque às vezes a gente passa o dia inteiro pensando. Mas se não colocar em prática. E aí está dizendo aqui, ó. Nisto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, me parece ser uma condicionante aqui, né? Me parece ser uma condicionante. Porque se nós não praticarmos, Deus não estará conosco. Será que eu posso dizer isso ou não? Porque aqui, ó, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí, um último verso para a gente fechar. Isaías. Esse é para poder dar um refresco. Isaías 4, 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor, renova as nossas forças. Sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então nós precisamos buscar essa força no Senhor, porque Ele está nos dizendo, os que esperam no Senhor, renova as nossas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É a paz de Deus que excede o entendimento, que ocupa a nossa mente, que guarda a nossa mente em Cristo. E Ele vai renovando. A gente não se conforma com esse século, e Ele vai nos transformando pela renovação da nossa mente. E nós vamos experimentando quão boa, quão agradável, quão perfeita é a vontade de Deus na nossa vida. E nisso a gente vai indo, o mundo vai se desesperando. E eles vão olhando para nós e falam, como é que vocês conseguem ter essa paz? Fala, porque essa paz eu não estou buscando no mundo. Essa paz eu estou buscando em Deus. E se eles percebem isso, eles falam, que Deus é esse? Aí você fala, vem cá. É você como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva dele, você faz o papel de sacerdote e chama aquele que está na treva. Fala, vem cá, vem aqui para a luz. Deixa eu te mostrar aqui a luz. E aí nós somos cristãos, imitadores de Cristo, andando por esse mundo, vivendo, praticando e influenciando através das nossas atitudes as pessoas com o Evangelho. Porque como diz, né? O mundo não conhece a Bíblia. A Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê o cristão. Portanto, nós somos a luz do mundo. Quem quiser guardar agora essa esperança de fato, de que somos luz e que tudo isso colocado em prática, nós iremos colocar em prática, quem decide colocar em prática o que foi dito e o que está sendo lido, eu peço para que fique de pé, para que a gente cante juntos, com muito fervor, o hino 444, ó, que esperança.
Deus, obrigado, ó Deus, por nos dar essa esperança. Nós aguardamos a Ti, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, abertos para que o Senhor faça a mudança que precisa ser feita em nós. Eu creio que esse é um desejo de toda a nossa igreja. Eu creio que esse é um desejo das pessoas que estão em casa também nos assistindo. Que a gente realmente experimente, ó Deus, essa Tua paz, que excede todo o entendimento e que guarda a nossa mente, o nosso coração em Ti, ó Pai. Renova-nos, ó Deus. Renova, transforme a nossa mente, ó Pai, para que a gente possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade em nossa vida. Aonde, ó Deus, a nossa falta de fé, a nossa intemperança nos atinge, ó Pai, que a Tua misericórdia venha e que a transformação seja feita em cada um de nós, porque nós não queremos apenas viver mais 5, mais 10 anos com qualidade de vida. Nós queremos, acima de tudo, preservar a nossa mente para que a gente Te compreenda de uma maneira mais plena. Derrama, ó Pai, a Tua porção dobrada do Teu Espírito sobre a Tua igreja e nos leve para que a gente possa ser o sal desse mundo. Nos leve com coragem nessa semana, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa pregar, para que a gente possa apresentar a Ti e para que a gente chame cada vez mais esse mundo que está na treva para a Sua maravilhosa luz e para que a gente mostre, diante de uma crise de identidade que o mundo vive, e que as pessoas podem se tornar, sim, raça eleita, nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva Tua, Pai. Nos dê essa coragem e, acima de tudo, nos dê o Seu poder, porque, como foi dito aqui, se for só por nessas forças, nós vamos colher só fadiga e estresse. Faça multiplicar, ó Pai, os nossos esforços através do Seu poder, e eu sei que Tu podes, e é o Seu desejo, porque o tempo está próximo. Nos leve agora em paz, na proteção dos Seus santos anjos, e é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para você que está em casa. Esperamos você na quarta-feira que vem.